Escorpião, pare. Não role a tela. Não pisque. Asterisco 16 de dezembro asterisco não é um dia seguro para você. Isso não é drama. Isso não é motivação. Isso é um aviso. Neste exato momento, enquanto você observa, algo invisível está ativo ao redor da sua energia. E se você ignorar esta mensagem, nem perceberá o que deu errado. Uma armadilha oculta está ativa agora. Você não a verá chegar. Não ouvirá alarmes, sinais, pistas ou segundas chances. Parece normal. Parece familiar. Ela se esconde dentro da confiança, da urgência, da emoção. Mas um movimento em falso, uma reação precipitada, uma palavra dita sem pensar pode silenciosamente empurrar seu destino de volta para asterisco 2026 asterisco. Não destruí-lo, não cancelá-lo, apenas adiá-lo o suficiente para causar dor. E isso é pior. E aqui está a parte assustadora. A maioria dos escorpianos falhará neste teste. Não porque sejam fracos, não porque sejam azarados, não porque não foram escolhidos. Eles falham porque agem rápido demais. A energia de escorpião é poderosa, mas quando apressada, fica exposta. O universo não está testando sua força asterisco hoje asterisco. Está testando seu autocontrole. Alguém pode provocá-lo. Algo pode tentá-lo. Um impulso de reagir surgirá em seu peito. E no momento em que você reagir sem perceber, a armadilha se fecha silenciosamente. Sem barulho, sem aviso, apenas atraso. Mas ouça-me com atenção agora. Se você ouvir esta mensagem até o fim, se permanecer em vez de rolar a tela, se fizer uma pausa em vez de reagir, você não apenas evitará a armadilha. Você desbloqueará um milagre, um raro, do tipo que só se ativa quando o destino está prestes a se dividir em dois caminhos. Um caminho leva à repetição, à espera, à estagnação, a lições que se repetem até asterisco 2026 asterisco. O outro caminho leva à aceleração, a uma porta que se reabre, a um bloqueio que se dissolve, a algo que estava atrasado que de repente se move rapidamente antes mesmo do fim deste ano. Esta mensagem é a bifurcação. E Escorpião, o fato de você ainda estar assistindo significa que sua intuição já sentiu o perigo antes que sua mente o compreendesse. Continue comigo. Isso fica intenso. Escorpião, asterisco terça-feira, 16 de dezembro asterisco parece normal à primeira vista. O mesmo céu, as mesmas pessoas, a mesma rotina, mas energeticamente é perigoso. Não se trata de um perigo estridente, nem de caos, nem de destruição. É uma armadilha silenciosa. Uma armadilha criada para pessoas que agem por instinto. Para pessoas que confiam no seu poder, para pessoas como você. Neste dia, o universo não está julgando o que você faz. Ele está observando como você reage. Essa é a diferença. Asterisco 16 de dezembro asterisco ativa um padrão energético raro onde as reações importam mais do que as ações. Você pode não fazer nada de errado e ainda assim fracassar se sua resposta emocional for precipitada, defensiva ou movida pelo ego. Este encontro é sutil. É por isso que é perigoso. Alguém pode testar sua paciência não abertamente, não agressivamente, mas de uma forma que parece pessoal. Alguém pode dizer uma frase, enviar uma mensagem, lançar um olhar, fazer uma pergunta, e isso vai tocar em um ponto sensível. Outra situação pode ferir seu ego, fazer você se sentir subestimado, ignorado, desrespeitado, e seu instinto gritará: responda. Corrija-os. Prove seu valor. Acabe com isso. Esse instinto é a armadilha. Um terceiro cenário é a pressão emocional. Você pode se sentir pressionado, forçado a tomar decisões, obrigado a dar explicações, arrastado para um drama que parece urgente, mas na verdade não é. E aqui está a regra que você precisa entender claramente. Se você reagir em vez de observar, o atraso começa. Não é punição, não é fracasso. É atraso. As oportunidades diminuem, os planos estagnam, as respostas se calam, o progresso se estende mais do que o necessário. E a parte mais perigosa. Você nem sequer vai conectar tudo isso a asterisco 16 de dezembro asterisco. É assim que essa armadilha é perfeita. A energia de Escorpião é intensa. Quando você sente algo, sente por completo.
Você não reage pela metade. Você não hesita por natureza. E é exatamente por isso que este teste existe. O universo já sabe que você é forte. Já sabe que você é capaz. Este teste não é sobre poder, é sobre contenção. Você consegue ficar em silêncio quando quer falar? Consegue fazer uma pausa quando tudo dentro de você quer se mover? Consegue observar sem atacar, se defender ou dar explicações? Porque no dia *16 de dezembro o silêncio não é fraqueza. O silêncio é autoridade. Agora, ouça com atenção, pois é aqui que a maioria das pessoas interpreta mal este dia. Mas eis a reviravolta. Esta armadilha não foi criada para te machucar. Ela foi criada para filtrar. Escondida dentro desta armadilha está uma bênção rara que só se ativa quando você passa no teste. No momento em que você pausa em vez de reagir, algo muda nos bastidores. A energia se reorganiza. Os prazos se ajustam. As influências perdem o poder sobre você. A mesma situação que poderia ter te atrasado se torna a porta de entrada para a aceleração. Aquela pessoa que tentou te provocar perde a influência. Aquele gatilho emocional se dissolve. Aquela pressão para agir desaparece. E em seu lugar surge a clareza. Você começa a ver as coisas de forma diferente. De repente você entende por que certas coisas estavam bloqueadas, porque os atrasos aconteceram, porque as pessoas se afastaram. Tudo estava levando a este ponto de correção. Somente os escorpianos que fazem uma pausa em vez de reagir têm acesso a essa camada. Todos os outros permanecem na linha do tempo superficial, repetindo lições, revisitando emoções antigas, revivendo frustrações familiares. Mas você, se passar neste teste, silenciosamente trilhará um caminho diferente. Um caminho onde as coisas param de resistir tanto, onde o time melhora, onde sua energia se sente respeitada novamente. Não se trata de passividade. Trata-se de precisão. *16 de dezembro recompensa a consciência. Punir a impulsividade. Portanto, lembre-se desta regra à medida que o dia se aproxima. Observe primeiro. Sinta tudo, mas não demonstre nada. Deixe que os outros se revelem. Deixe que as situações se desenrolem sem interferência. Porque no momento em que você escolhe o controle em vez da reação, a armadilha desmorona e a bênção se abre. A energia de Escorpião não é uma energia comum. É intensa, penetrante e transformadora. Quando se move com controle, atrai poder sem esforço. Quando se move precipitadamente, torna-se perigosa não para os outros, mas para si mesma. É por isso que este teste é específico para Escorpião. Outros signos são testados pela ação. Escorpião é testado pela contenção. *16 de dezembro ativa camadas de energia que respondem apenas à profundidade, não à velocidade. E Escorpião vive na profundidade. Neste dia, 3 forças se manifestam simultaneamente: o karma, promessas passadas e contratos de alma inacabados. Essa combinação é rara e intensa. O karma não se manifesta de forma ostensiva. Ele se apresenta como repetição, como padrões familiares, como pessoas e situações que parecem estranhamente antigas, mesmo que sejam novas. No dia 16 de dezembro, os escorpianos podem notar rostos do passado reaparecendo, conversas recomeçando, pensamentos voltando a coisas que você acreditava ter superado. É o karma batendo a porta. Neste dia, promessas antigas também despertam. Não apenas promessas feitas a outros, mas também promessas feitas a si mesmo. Coisas que você jurou que não toleraria mais. Limites que você jurou nunca mais ultrapassar. Padrões que você prometeu manter firmemente. *16 de dezembro serve para verificar se essas promessas eram reais ou apenas emocionais. Em seguida, vêm os contratos de alma inacabados. Estes são os mais profundos. São conexões, situações ou lições que nunca se encerraram completamente. Pessoas que partiram sem uma resolução. Histórias que terminaram sem clareza. Capítulos que foram interrompidos em vez de concluídos. Escorpião sente isso mais do que qualquer outro signo, porque Escorpião não esquece a energia. Ele se lembra das marcas emocionais.
É por isso que este momento não é aleatório. O universo não testa Escorpião quando ele está fraco. Ele testa Escorpião quando ele é poderoso o suficiente para escolher diferente. E aqui está a única pergunta que está sendo feita: Escorpião consegue permanecer em silêncio mesmo quando provocado? Não se trata de perder a sua voz. Trata-se de escolher quando usá-la. No dia 16 de dezembro, a provocação será sutil. Não parecerá uma briga. Não soará como um ataque. Pode vir como um tom desdenhoso, uma meia-verdade, uma resposta tardia, uma lembrança de uma velha ferida. Seu instinto será corrigir, confrontar, retomar o controle. Mas o verdadeiro poder de Escorpião nunca foi estridente. Ele sempre foi contido. Mas eis a reviravolta. Neste dia, o silêncio fala mais alto que a ação. Quando Escorpião não reage, algo poderoso acontece. A roda kármica pausa. As pessoas revelam suas intenções sem serem pressionadas. As situações expõem sua verdadeira direção sem interferência. A verdade emerge naturalmente. O silêncio força os outros a preencherem o espaço. E nesse espaço, a clareza surge. O universo observa para ver se você aprendeu a diferença entre poder e impulso, força e ego, controle e domínio. Qualquer um pode reagir. Somente o Escorpião evoluído consegue se conter. 16 de dezembro * recompensa o domínio emocional. Quando você escolhe o silêncio, o karma se resolve mais rapidamente. Contratos antigos se afrouxam. Promessas passadas se realinham. Você para de alimentar o que estava te drenando. Você para de reabrir o que estava tentando se fechar. E algo inesperado acontece. Sua energia se torna magnética novamente. As pessoas respondem a você de forma diferente. Situações mudam sem explicação. Portas que pareciam trancadas de repente parecem mais leves. Não porque você empurrou com mais força, mas porque você parou de empurrar completamente. Este teste existe porque Escorpião é capaz de superá-lo. O universo jamais pediria isso a um signo que não fosse capaz de lidar com a situação. Portanto, lembre-se disso à medida que o dia se aproxima. O silêncio não é recuo. O silêncio é estratégia. O silêncio é soberania. E no dia 16 de dezembro, o escorpiano que permanece em silêncio avança mais do que o escorpiano que reage ruidosamente. Para que eu seja absolutamente clara, é aqui que os destinos se separam silenciosamente. O perigo em *16 de dezembro não é um grande erro. Não é uma decisão drástica. Não é algo que pareça imprudente. Um passo em falso pode parecer confiança. Parece justificado. Parece poderoso. Parece que você finalmente está se impondo. Mas, na realidade, é exposição. Neste dia, Escorpião precisa entender uma regra. Quanto mais você se revela, mais poder você entrega. É por isso que esses avisos são importantes. Não compartilhe demais seus planos, emoções, frustrações e próximos passos. Mantenha-os em segredo. Mesmo com pessoas em quem você confia, especialmente com aquelas que de repente demonstram curiosidade. Compartilhar demais não traz alívio neste dia. Pelo contrário, cria brechas. Não confronte. Mesmo que você esteja certo, mesmo que tenha razão, mesmo que as palavras estejam queimando dentro de você, o confronto alimenta a armadilha. O silêncio a mata de fome. Não anuncie planos. O sucesso anunciado cedo demais acaba sendo adiado. As intenções reveladas prematuramente perdem força. Deixe que os resultados falem por si, não as declarações. Não confie em conselhos repentinos. Tenha muita cautela com pessoas que aparecem de repente com soluções, orientações ou sugestões urgentes. Se parecer apressado, é porque não está alinhado com seus valores. Agora, aqui está a parte que a maioria dos escorpianos não quer ouvir. Alguém está observando você silenciosamente, não de forma óbvia, não agressiva, não abertamente contra você. Essa pessoa está observando como você fala, como reage, o que revela sob pressão. Isso não significa maldade. Significa interesse. Interesse na sua energia, na sua direção, no seu próximo passo. E no dia 16 de dezembro, a observação tem peso. O erro é dar acesso a esse observador.
Porque no momento em que você se explica, no momento em que se justifica, no momento em que reage emocionalmente, você passa de controlador a respondedor. Essa é a armadilha. Mas eis a reviravolta. Essa mesma pessoa se torna completamente irrelevante no momento em que você não reage. O silêncio corta o sinal. Quando você não se expõe demais, ela não consegue te decifrar. Quando você não confronta, ela perde poder de barganha. Quando você não anuncia planos, ela não pode interferir. Quando você não aceita conselhos precipitados, ela perde influência. Ela desaparece. E algo notável acontece nesse momento. Sua energia retorna. O universo interpreta isso como maturidade, como prontidão, como comando. É aí que o destino muda. Não de forma estrondosa, não instantaneamente, mas decisivamente. Situações que pareciam instáveis de repente se estabilizam. Pessoas que pareciam confusas revelam sua verdadeira posição. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir lentamente no início, depois mais rapidamente. Você não lutou. Você não provou nada. Você não explicou nada. Você superou a situação. 16 de dezembro asterisco não se trata de vencer uma discussão. Trata-se de vencer a linha do tempo. Todo escorpiano que reage emocionalmente fica preso a explicações para o passado. Todo escorpiano que se contém avança silenciosamente para o futuro. Este é um dia em que o mistério te protege. Em que a privacidade se torna poder, em que a contenção se torna autoridade. E aqui está a verdade final desta sessão. O universo não está pedindo que você desapareça. Está pedindo que você se contenha, que deixe os outros mostrarem suas cartas primeiro, que deixe os eventos se desenrolarem sem interferência, que deixe o destino te encontrar no meio do caminho. Porque no momento em que você para de reagir, no momento em que você para de se expor, no momento em que você para de se explicar, a armadilha perde sua força e o caminho à frente, aquele que leva ao progresso, à aceleração e ao alinhamento, se abre silenciosamente a seu favor. Se você passar pelo dia asterisco 16 de dezembro, não espere fogos de artifício imediatamente. Não espere aplausos. Não espere comemoração instantânea. O que vem primeiro é o silêncio, uma calma profunda e desconhecida. É assim que você saberá que passou, porque o dia asterisco 16 de dezembro asterisco não recompensa com entusiasmo, ele corrige. E Escorpião, entenda isso claramente. Esta não é energia de recompensa. Esta é energia de correção. Você não está recebendo algo novo. Você está sendo recolocado no que já era destinado a você. Na linha do tempo correta. Aquela que se desviou ligeiramente do curso devido a reações emocionais, decisões precipitadas ou por confiar em sinais errados na hora errada. O primeiro sinal é uma clareza repentina. Coisas que te confundiam há meses começam a fazer sentido sem explicação. Você entende porque alguém foi embora, porque algo não funcionou, porque uma porta se fechou quando você tinha certeza de que não deveria. Não há amargura nessa clareza, nenhum arrependimento, apenas compreensão. É como finalmente enxergar a imagem completa depois de ter encarado uma imagem borrada por muito tempo. O segundo sinal é um caminho bloqueado se reabrindo. Não de uma vez, não de forma dramática. Uma mensagem chega. Uma oportunidade ressurge. Uma conversa recomeça com um tom diferente. Algo que parecia morto de repente parece possível novamente. Isso não é coincidência. É correção. O universo está dizendo, agora que vocês estão alinhados novamente, podemos continuar. O terceiro sinal é a transformação de um atraso em aceleração. Essa é a mudança mais poderosa. O que se movia lentamente começa a se mover rapidamente. O que parecia estagnado começa a ganhar impulso. O que exigia esforço começa a fluir com menos resistência. Você não se esforçou mais. Você não forçou o ritmo. Você simplesmente parou de interferir na lição. Escorpião, esta fase é sutil no início. Tão sutil que muitos não a percebem. Mas preste atenção. Você poderá notar menos gatilhos emocionais, menos necessidade de se explicar, uma intuição mais apurada e menos ruído. É o alinhamento retornando. Você está sendo reposicionado energeticamente. Mas aqui está a reviravolta. O milagre não se anuncia.
Começa silenciosamente. Tão silenciosamente que você pode duvidar a princípio. Uma pequena vitória, um sinal positivo, uma mudança de atitude, sua ou de outra pessoa, e então se acelera. Assim que a correção se consolida, os eventos começam a se acumular rapidamente. O universo se move com mais velocidade quando não precisa mais te frear para sua própria proteção. É quando Escorpião sente o impulso novamente. Você se sente mais confiante sem precisar forçar, mais respeitado sem precisar exigir, mais seguro sem pensar demais. As oportunidades parecem mais claras. As decisões parecem mais fáceis. O timing parece melhor. É assim que se sente estar na linha do tempo certa. Sem caos, sem drama eficiente. Você para de correr atrás. As coisas começam a te encontrar no meio do caminho. E aqui está algo importante. A maioria das pessoas não percebe que passar neste teste não afeta apenas dezembro. Afeta o que vem depois. Elimina desvios desnecessários. Reduz os períodos de espera. Impede que a mesma lição se repita de uma forma diferente. É por isso que este momento importa. Asterisco 16 de dezembro asterisco é um ponto de correção. Perca-o e a lição se repetirá mais tarde. Mais difícil, mais longa, mais intensa. Passe-o e o universo seguirá em frente com você. Escorpião, você não está sendo punido por reações passadas. Você está recebendo a confiança para agir com consciência. Esta é a energia do crescimento, da maturidade e da maestria. Portanto, se depois de asterisco 16 de dezembro asterisco a vida parecer um pouco mais leve, os movimentos um pouco mais fluidos e sua intuição mais aguçada do que o normal, isso não é imaginação. É o alinhamento restaurado. E uma vez que o alinhamento retorna, a aceleração que se segue acontece mais rápido do que você espera. A consciência muda tudo. A armadilha depende da reação inconsciente, do impulso, do piloto automático emocional. No instante em que você reconhece o que está acontecendo, você sai dela. Você não precisa lutar. Você não precisa consertar. Você não precisa confrontar. Basta observar o padrão. É por isso que esta mensagem é de proteção. A partir deste momento, cada pausa que você fizer te fortalecerá. Cada palavra que você se abstiver protegerá seu futuro. Cada situação que você observar sem reagir trabalhará a seu favor. É assim que Escorpião evolui. Não se tornando mais barulhento, mas se tornando mais preciso. Seu poder agora é silencioso, mas preciso. E quando Escorpião se move com precisão, nada desperdiça sua energia. Então, se essa mensagem pareceu pessoal, se descreveu seu dia com muita precisão, se seu corpo relaxou em vez de ficar tenso enquanto você ouvia, isso é uma confirmação. Você já está no caminho certo. Mantenha-se atento. Mantenha-se observador. Mantenha-se em silêncio quando necessário. Porque no momento em que a atenção é ativada, a armadilha não tem mais nada para agarrar. Escorpião, se você chegou até aqui, não foi sorte. Foi alinhamento. A maioria das pessoas teria desistido. A maioria teria ignorado o aviso. A maioria teria escolhido a distração em vez da atenção plena. Você não. E isso já diz ao universo algo importante sobre você. Este é o ponto em que a informação se transforma em ação, onde a escuta se transforma em escolha. Onde o destino deixa de ser teórico e se torna concreto. Até agora você esteve observando, compreendendo, resistindo. Agora vem o sinal. O universo responde a declarações claras, não a desejos silenciosos. Ele não se move por hesitação. Ele se move por decisão. É por isso que este momento importa. Eu sou de Escorpião. Vejo a armadilha. Eu escolho meu destino. Asterisco. N. Uma vez, não como uma brincadeira, não pela metade, mas 10 vezes com intenção. Porque repetição não é superstição. Repetição é instrução. Quando você repete algo conscientemente, você diz ao seu subconsciente em qual linha do tempo entrar. Você diz à sua intuição para ficar alerta. Você diz ao universo: estou pronto para seguir em frente. Não se trata de convencer o destino. Trata-se de se alinhar com ele. Por que 10 vezes? Porque uma vez é consciência. 3 vezes é crença. 10 vezes é compromisso.
O compromisso elimina as linhas do tempo. Ele diz ao universo que você não vai mais repetir lições, não vai mais reagir impulsivamente, não vai mais atrasar o seu próprio progresso. Este comentário não é para ganhar curtidas. É um marcador, uma linha traçada entre quem você era antes da consciência e quem você se torna depois de controlá-la. Ao digitar essas palavras, você escolhe a observação em vez da reação, o silêncio em vez da exposição, a precisão em vez do impulso, e o universo responde imediatamente a essa frequência. Você pode não sentir uma mudança drástica de imediato. Não é assim que a verdadeira mudança funciona. A verdadeira mudança começa silenciosamente. Uma situação perde o controle sobre você. Uma pessoa para de te provocar. Uma decisão se torna mais fácil. Isso é o destino se ajustando. Agora faça mais 3 coisas. Asterisco salve este vídeo asterisco, pois a percepção diminui quando a emoção aumenta. Você pode precisar deste lembrete novamente. 2. Asterisco compartilhe com o escorpiano. Asterisco não com todos. Apenas com um, porque a pessoa que realmente precisa sentirá isso instantaneamente. 3. Asterisco volte depois de 16 de dezembro. Asterisco não para comentar, não para explicar, não para provar nada, apenas para observar. Observe como certas coisas não se intensificaram. Observe como algo que poderia ter dado errado não deu. Observe como você manteve o controle quando a sua versão antiga teria reagido. É assim que você saberá que passou. Porque aqueles que passam neste teste não entram no futuro carregando o mesmo peso. Eles não repetem os mesmos ciclos. Eles não revivem as mesmas lições. Eles não chegam a asterisco 2026 asterisco contando a mesma história. Eles chegam mais leves, mais determinados, mais alinhados. Escorpião, seu destino não precisa de força. Precisa de escolha. Faça a sua agora.